Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre emissão de partícula e radiação. Vamos entender o que significa essa emissão de partícula e radiação? Por exemplo, radioatividade é a propriedade que alguns átomos, como urânio e rádio, possuem de emitirem espontaneamente energia na forma de partículas, partícula alfa e partícula beta, e onda, raio gama, com energia ionizante e invisível. Por exemplo, aqui eu tenho o átomo de urânio. Então, este átomo de urânio, ele emite espontaneamente partícula alfa, partícula beta e raio gama. Então, é isto que nós vamos estudar e entender. Como é que estas partículas se comportam? Como é a natureza dessas partículas? Por exemplo, eu tenho um experimento aqui que foi feito por Rutherford. Um experimento que foi feito no vácuo, dentro de uma cápsula de vidro. E ele colocou dentro desta cápsula de vidro uma caixa de chumbo, e dentro desta caixa de chumbo ele colocou o material radioativo. Colocou um campo elétrico, aqui eu tenho a placa eletrizada negativamente, e aqui eu tenho a placa eletrizada positivamente. Colocou no final este anteparo fluorescente, feito de sulfato de zinco. Qual é a função dele? Ele poder identificar quando essas partículas chegam ao sulfato de zinco. Então, é este experimento que Rutherford conseguiu descobrir e identificar duas partículas, partícula alfa, partícula beta e raio gama. Então eu tenho aqui material radioativo. É um material radioativo como urânio. Ele emite espontaneamente partícula alfa, partícula beta e raio gama. Vamos ver cada uma destas. Partículas alfas são partículas positivas de massa elevada e baixo poder de penetração. São constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui eu tenho a partícula alfa. Ela é positiva. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ela se desloca no sentido da placa negativa. E segundo o princípio da eletricidade, carga de sinais diferentes se atraem. E ela tem massa elevada. Por que ele chega a essa conclusão? Porque o desvio dela é muito pequeno e ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Partículas betas são partículas negativas que não contêm massa. Seu poder de penetração é superior à partícula alfa. Então, ela não contém massa. E seu poder de penetração é superior à partícula alfa. Mas aí eu quero explicar uma coisa para vocês. Essas partículas beta são, na realidade, elétrons. E nós já estudamos aqui que os elétrons contêm massa. Nós já conseguimos calcular a massa do elétron, que é 9,109 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Só que esta massa ela é tão pequena, mas tão pequena que eu posso desprezar. Por isso é que eu digo que ele não tem massa. Então a gente vai considerar que a partícula beta não contém massa. Ok? Então, partícula beta, ela é negativa, ela não contém massa. Perceba, como ela não contém massa, o desvio dela
é muito maior do que o desvio da partícula beta. E ela se desloca para a placa eletrizada positivamente. Por quê? Porque ela é negativa. E segundo o princípio da eletricidade, cargas de sinais contrários se atraem. Então vamos ver. Raios gama são ondas eletromagnéticas de alta energia e alto poder de penetração. Os raios gama não possuem massa. Então a gente tem aqui, o raio gama, ele não é positivo nem negativo, ele não é partícula, ele é onda, ele não tem massa e tem alto poder de penetração. Perceba que o poder de penetração dele é tão grande que ele consegue atravessar o anteparo fluorescente. Então, gente, essas são as partículas e as ondas eletromagnéticas que são emitidas por átomos que emitem radioatividade espontaneamente, como o urânio e o rádio. Quais são essas partículas? Partícula alfa, que é positiva, que tem massa elevada e tem baixo poder de penetração. Partícula beta, que é negativa, que não contém massa e tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa. E o raio eletromagnético, que não é partícula, é uma onda eletromagnética. Esta onda não tem massa e tem alto poder de penetração. Então, meus queridos alunos, é isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de dar aqui no OK. De ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também, na primeira mensagem, eu estou deixando um link com a atividade relacionada a este assunto. No final da atividade, eu deixo as respostas. Primeiro respondam, para depois conferir as respostas. Se tiver dúvida, escreva uma mensagem que eu vou responder e tirar a dúvida de vocês. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Até a nossa próxima aula.